Parte 1, capítulo 10, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 10. O portão ficava a uns 30 passos da casa que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas e despejavam cortinas de luz que tremulavam nas águas do tanque e na folhagem verde agitada pela brisa. As visitas foram conduzidas pelo criado ao salão, onde apenas se achava d Firmina Mascarenhas e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as rutilações da seda que ondeava ao reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos, colhidos na nuca por um diadema de opalas, borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas, com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite, e que só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo, talvez o espólio de um crânio morto, jogo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era a coma abundante de que a toucara a natureza, como as árvores frondosas. Era a juba soberba de que a galanteria moderna coroou a mulher como emblema de sua realeza. Cingia o braço torneado, que a manga arregaçada descobria até a curva, uma pulseira também de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de nácar. Com o andar crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino, música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando em sua passagem como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem o cisne no lago sereno e que era o passo das deusas. No meio das ondulações da seda, parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham a seu encontro, e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés para evitar-lhe a fadiga de o percorrer. Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrara-se essa esperança, porque os olhos do mancebo, nublados por um súbito deslumbramento, não viram mais do que um vulto de mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era em sua existência um fato de todos os dias, como o orto dos astros. Se sua beleza surgia sempre brilhante no oriente dos salões, assim conservava-se toda a noite no apogeu de sua graça. O Lemos, vendo entrar sua pupila, foi-lhe ao encontro e acompanhou-a até o sofá. Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o sr. Seixas. A moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão, que ele apenas tocou. Ainda neste momento, o moço não conseguiu de si fitar a pessoa que tinha em face. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversas de sala que suprem o piano e o canto, e que não passam, como eles, de um rumor sonoro para entender o ouvido. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios fazia contraste com a rispidez do gesto, sempre harmonioso, e com um refrangimento que, por assim dizer, congelava-lhe o lado do perfil voltado para Seixas. Entretanto, dissipou-se a grande comoção que percutira profundamente o organismo desse homem, desde o momento da entrada de Aurélia no salão, e lhe havia embotado os sentidos. Uma voz melodiosa penetrou-lhe n'alma, acordando ecos dali adormecidos.
Pela primeira vez, pôs os olhos no semblante da moça e imagine-se qual seria o seu pasmo reconhecendo Aurélia Camargo. Por algum tempo, julgou-se vítima de uma alucinação. Custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera àquela casa e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou presa às amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia, de sua parte, havia recobrado a calma, pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe: esteve ultimamente no norte, sr. Seixas? Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco. Onde desempenhou uma comissão importante? Acrescentou Lemos. O Recife é realmente tão bonito como dizem? Creio que poucas cidades do mundo lhe poderão disputar em encantos de perspectiva e beleza de situação. Nem o nosso Rio de Janeiro? Perguntou Aurélia com um sorriso. O Rio de Janeiro é sem dúvida superior na majestade da natureza. O Recife, porém, prima pela graça e louçania. A nossa corte parece uma rainha altiva em seu trono de montanhas. A capital de Pernambuco será a princesa gentil que se debruça sobre as ondas dentre as moitas de seus jardins. É por isso que a chamam Veneza brasileira? Não conheço Veneza, mas pelo que sei dela, não posso compreender que se compare um acervo de mármore levantado sobre o lodo das restingas com as lindas várzeas do Capiberibe, toucadas de seus verdes coqueirais, a cuja sombra a campina e o mar se abraçam carinhosamente. Já vejo que o senhor encontrou a musa no Recife, observou Aurélia, gracejando. Acha-me poético? Não fiz senão repetir o que provavelmente já disse algum vate pernambucano. Quanto à minha musa, ficou Anjinho, morreu de 7 dias e jaz enterrada na poeira da secretária, respondeu Seixas no mesmo tom. Tinham entrado várias visitas, cuja chegada interrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala, esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se a completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia. Se algum conseguira ser convidado, devia o favor à circunstância de não ter revelado ainda suas intenções. Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família um como remanso onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. Então, enganei-o? Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. Pois agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu o feliz tutor deste amorzinho, e que chamo-me Lemos e não Ramos. Diferença de 2 letras apenas. Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo, compreende? Hein, manganão? E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça, ao atravessar a sala, quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas, recostado a uma janela, pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim, e para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomara aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala, mas era como se ali não estivesse, pela preocupação que nesse momento o reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento a aproveitou para bem compenetrar-se dos fatos que se acabavam de passar e aos quais buscava uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. Está tão retirado? Também cultiva as estrelas? Quais? As do céu? Pois há outras? Nunca lhe disseram? Talvez alguém se lembrasse disso, mas ainda não achei quem me fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma idéia importuna. Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? Insistiu Aurélia. Não a tenho. Estava pensando nos caprichos